E aí, pessoal, beleza? Tempo que eu não gravo em vídeo, vou fazer um pequeno comentário aqui sobre uma matéria que eu estava vendo aqui no site God Questions, questionamentos sobre Deus, né? E aí lá tá, o título está assim: será que a Bíblia profetiza sobre um governo mundial e uma moeda mundial no fim dos tempos? E aí ele começa falando que a frase governo mundial ou moeda mundial não aparece na Bíblia, mas que a Bíblia nos dá a entender que isso sim vai acontecer nos últimos dias. E a gente está vivendo aí no tempo de tecnologia, né, de CDBC, que fala, moeda digital, né? Em breve aí no Brasil eles querem lançar o Drex, que seria o real digital, né? Mudar o dinheiro e com o tempo, claro, eles vão tentar tirar o dinheiro em papel, né? E aí fica tudo digital, né? Imagina tudo aqui na mão, né? Hoje eu estou acessando a Bíblia aqui na mão. Por acaso eu não tivesse mais a Bíblia em papel e a internet caísse, eu não ia ter acesso aos aplicativos. A gente tem as Bíblias, estuda, essa aqui é a nova Almeida atualizada, dá para a gente ainda ler bastante. Mas uma geração nova aí talvez nem queira papel mais, queira só aplicativos e alguns deles são online e internet. Não tendo a internet, ela, ela simplesmente deixa de existir. E tem a questão também que eu tenho percebido que a, a versão online ela pode ser alterada aos poucos, né? Mudar o sentido, eles vão lançando versões, a gente nem percebe, né? Mudam o sentido para você não mais entender aquela frase como era, né? E tal. E isso tudo vai se afunilando, talvez, quem sabe, para um controle mundial, um governo mundial em algum momento, como a Bíblia dá a entender, né? A Bíblia diz que lá no final dos tempos, bem pertinho do fim, talvez 7 anos antes do fim, antes de Jesus voltar, vai ter uma pessoa, né? Eu entendo que é uma pessoa, muitos entendem que é uma pessoa, alguns entendem que é um sistema, mas a Bíblia diz que é um que vai se levantar, muito forte, né? É, e vai dominar o mundo, né? E dominar não é porque ele vai bater, não. Ele vai dominar a princípio pela boa palavra, né? Ele vai resolver problemas, né? O mundo ele não está tão organizadinho mais, né? Vocês têm percebido, né? No Brasil, por exemplo, nos últimos tempos nós temos visto uma briga de um lado e o outro lado político, direita, esquerda, e no final alguém está controlando isso. Isso não é normal, digamos assim. Nós aqui embaixo ficar se matando e alguém está assistindo isso, enquanto os cabeças, na verdade, estão negociando. A gente vê aí, né, um ou outro que talvez seja um pouco mais destacado para um lado e para o outro, mas o resto é tudo mais unido, né? E dá a entender, né, a Bíblia dá a entender que esse anticristo, que esse homem, né, uma pessoa, né, vai ter esse poder de juntar todo mundo, né? Aí esses últimos dias o pessoal está todo mundo de orelha em pé, né? Opa, o Donald Trump, e até falar, né, ele pode ser anticristo, mas não, possivelmente não, ele acho que muito idoso, possivelmente o inimigo vai querer imitar a Jesus, o inimigo quer imitar tudo Jesus, ele deve ser um cara jovem, tempo ali, a idade de Jesus mais ou menos assim, quando surgir, porque agora o Trump está fazendo aquela paz, né, estão lá negociando, eu estou gravando isso aqui no dia, pouco aí, no dia 15 de outubro, 2 dias atrás, eles assinaram um acordo, né, de paz ali no Egito, referente a Israel e Gaza, ali, o grupo Hamas, e é uma paz que já está ameaçada, né, porque aquele grupo não quer se desarmar e tal, e talvez não seja tanta paz assim, mas estão falando que é o maior acordo de paz de todos os tempos, 3.000 anos, citou até, para que houvesse paz ali. E a Bíblia fala, quando disserem paz, paz, lhes sobrevirá repentina destruição, né? Vai ter em algum momento as pessoas vão estar dizendo agora nós temos paz. É uma paz frágil, uma paz que não está ligada em Deus. As pessoas não estão procurando obedecer a Deus, né? Embora a religião está sendo envolvida, né? Talvez até mais perigoso a união das religiões, né? Vamos todo mundo. Agora, irmão, respeitar tem, todo mundo tem que respeitar. Nunca ser cristão não precisa. O problema é que
daqui a pouco você não pode mais o evangelho, por exemplo, o evangelho tem que ser pregado, olha, Jesus é a salvação, aí daqui a pouco, e já estão falando isso, né, que não se pode falar isso porque está ofendendo o outro, como assim? Só Jesus salva e o Maomé, Alá, Buda não salvam? Na visão das outras pessoas sim, e na visão do cristão não, porém, aí querem proibir, né, e não, mas é muito feio, né, e aí Jesus fala que no fim dos tempos, né, vão matar alguns de vós em meu nome, né? Se odiaram a mim, vão odiar vocês. E então, o cristianismo ele vai se afunilar mesmo. Mas então, vai haver um governo mundial, uma moeda única no fim dos tempos? Aí o rapaz continua, a matéria continua aqui. Lá em Daniel, acho que é até bom ler Daniel 7, 16 a 24. Deixando o áudio aí, vai deixando a segunda tela, vai acompanhando aí nosso raciocínio. Daniel 7, 16 fala assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade sobre isso tudo. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis, são quatro reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, e era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, e que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos outros companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha só. Prevaleceu contra os santos. Santos são os cristãos, né? A Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. A Bíblia fala que nós somos santos. É complicado, é difícil encaixar nisso aí, mas é porque nós estamos em santificação. A gente está indo aos poucos para a santificação, para lá no final somente vai ver a Deus quem for santo. Santo não é uma imagem que se adora, santo é todo aquele que se nega a si e vai seguir a Cristo. Caiu 3 e tal, contra os santos prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. O ancião de dias é Jesus. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E assim, isso é tudo bem complicado, assim, né? Mas vamos continuar aqui que o rapaz fala. Podemos concluir, né, a partir desse texto, que algum tipo de sistema político mundial será inaugurado pela besta, né? O mais poderoso chifre, né? Então esse é o anticristo, que derrotará os 3 dos 10 reis e entrará em guerra contra os cristãos. A confederação de 10 nações também é vista na imagem de Daniel, da estátua de Daniel 2, 41 a 42. Nesta visão, o governo mundial final, constituído por 10 entidades, é representado pelos 10 dias da estátua. Quem quer que sejam os 10, e qualquer que seja a forma que chegarem ao poder, a Escritura deixa claro que a besta subirá ao poder de entre eles e se tornará o rei mais proeminente do grupo. No final, os outros reis farão a sua vontade. Isso tudo, eu gosto muito de escatologia. Isso tudo é muito complexo. De verdade, eu não tenho uma direção muito clara sobre muitas coisas assim. Sou apaixonado desde 97 por essa questão. Porque eu anseio ir para o céu, essa é a diferença, né? Assim, eu não tenho apego aqui na Terra. Então, isso até é ruim, né? Não dá para conversar com todo mundo, porque as pessoas, na maioria, o normal é ter muito apego aqui. Tem que ter coisas, é bom, né? Eu estou aqui dentro de um motorhome, né? Uma coisa maravilhosa, né? Para isso tem que ter dinheiro, então realmente a gente tem que trabalhar, fazer dinheiro, eu também faço. Estou sempre
organizando isso, priorizando ali que meu tempo sobre para a gente poder estar atento a essas coisas aqui, porque daqui a pouco vão dizer que a gente só tem poucos anos, vai adiantar eu ter grande patrimônio, vai ficar tudo para trás. E de qualquer forma, eu, por exemplo, tenho 20 anos, talvez, eu tenho 55 anos, com 75 já está na hora de encostar a chuteira já, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que se busca e se faz aqui. Eu tenho perdido até tempo demais com o mundão, mas com o mundão que eu falo assim, com material e tal, mas é necessário porque também as contas têm que ficar em dia. João descreve o grande governante deste vasto império como tendo poder de grande autoridade. Lá em Apocalipse 13, 2, fala que esse poder foi dado pelo próprio Satanás a ele. Ele recebe a adoração de toda a terra. 13, 30, versículo 13, vamos ler, Apocalipse 13, vamos ler ali um pouquinho. Vai deixando aí no podcast, aí, vai deixando aí que nós vamos conversando aqui. Apocalipse 13, 3 a 4, fala: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra o anticristo? Né? Então, esse negócio vai ser muito difícil. Primeiro, o mundo deve cair num caos, deve cair muito difícil. Imagina, vamos pegar aqui, inventando aí as moedas digitais, tudo, vamos dizer que você... Em algum momento o governo resolve, porque está tudo ruim, tem que bloquear o dinheiro de todo mundo vai ganhar só comidinha para comer, tá bom? Para sobreviver, né? E o dinheiro tem que ficar travado. Olha o caos que isso viraria. Na minha cultura, né, a cultura pomerana, alemã, ela é muito ligada aos seus bens conquistados, é justo isso também, né? Mas em algum momento isso sendo tomado, digamos assim, bloqueado, isso geraria uma onda de grande desespero, e aí tirariam a própria vida, com certeza, muitos por causa disso, mostrando que a fé não está tão ligada assim ao porvir, e sim ao estar aqui, né? Esse é um grande problema. Eu vejo que as igrejas falam muito pouco em porvir, né? Falam mais em estar aqui. Algumas igrejas falam na natureza, que tem que cuidar bem do planeta, afinal esse aqui é os nossos netos e bisnetos vão usar, então eles não creem da forma que eu creio, que é logo, né, que a gente não vai dar nem tempo de destruir esse planeta aqui nessa Terra. Mas é justo, né, que se cuide do planeta, claro, né, mas deixar de usar o que Deus deu também acho que não deve se usar o que Deus deu aqui para usar, e principalmente estar ligado na morada eterna, não na morada daqui. O problema é que nós somos ligados aqui, e aí entra a questão de se as igrejas começarem a falar muito do fim, por exemplo, as pessoas podem gostar do assunto e querer viver para o fim. O que faz o cara quando ele pensa que o fim está próximo, que Jesus está vindo, nasce aquela esperança, ele vai querer chamar outros para ver isso também. E aí ele para de produzir muitos bens, o que dá menos dízimos, menos ofertas nas igrejas, atinge o sistema e eles vão ser chamados de doido. Por isso que quem lê a Bíblia é chamado de doido, mas não é que ele é doido, é porque ele deixa de ficar com o pé aqui na terra, deixa de ficar com o pé totalmente agarrado aqui, entendeu? A gente tem que se esforçar, na verdade. Eu assumo isso, nesse sentido eu sou doido. Eu tenho que me esforçar para as coisas daqui me conquistar. Gosto muito de carro automático, carro 4x4, carro bom, motorhome, casa bonita e tal. Aí se me falasse, e hoje então, vamos para casa? Lá para o céu? Mas não é agora, larga tudo aqui. Então eu não tenho esse negócio de, quero ficar aqui, ver meus netos crescer e tal. Eu não, quero ir para casa. Meus netos têm a jornada deles, cada um tem a deles individual, meus filhos também, minha esposa, todos. Cada um vai dentro do que conheceu, responder pelo que fez aqui, escolheu e tal. E Deus é justo, né? E eu faço tudo para que eles tenham essa escolha, né? Para que possam buscar a escolha, assim como eu faço também para alguns outros. Eu estou aqui tentando falar um pouquinho aqui para que todos tenham esse entendimento. E primeira coisa, busque a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu até gravei a Bíblia em pomerano,
mas para quem não fala pomerano, não entende, tem a Bíblia em português e tantas outras línguas, em áudio, tudo. Ouça, fale, claro, sobre ela também, mas ouça, leia e se debruce sobre ela, é importante. Vocês vão ver como isso faz diferença. Muda tudo, tá? Depois, ele tem autoridade sobre o mundo todo, cada tribo, povo, língua e nação, olha só. Aí dali a gente consegue tirar que esse líder vai ser mundial, né? Reconhecido como soberano por todos os outros governos. Na verdade, vai estar tudo caído, né? E eles vão acabar dominando tudo, porque acho que deve acontecer umas coisas tão grandes e tão assustadora. Eu ia falar pomerano, grife, que é assustadora, tão horrível. As pessoas vão dizer, não, governa para nós, governa aí, porque pelo amor, o tá feio demais. Nós precisamos de alguém que resolve, e ele vai resolver muitas coisas, né? Vai trazer paz e tal, só que tudo aqui, né? Adoração. E depois há muitos estudos sobre isso, mas entende-se que ele vai fazer um pacto, né? E depois de 3 anos e meio desse pacto, ele vai passar para exigir adoração e tal. Então, 3 anos e meio seriam muito bons e tal, e aí conquista todo mundo, né? Uma vez estabelecido lá no poder, o anticristo, né? E o poder que o traz aqui, que é o próprio Satanás, Lúcifer é seu inimigo. Ele está me ouvindo aqui, ele me odeia e quer me desestabilizar para não te ajudar também. Ele quer, tudo que ele precisa é tirar você do caminho da salvação. Aí está resolvido porque ele não tem mais acesso lá, não tem mais salvação, mas quer te tirar a salvação. Então, ele vai fazer de tudo para controlar tudo, né? Controlar tudo sobre todos os povos. No final é para te afastar de Deus, né? Um monte de coisa no mundo hoje que você acredita são para te afastar de Deus, são mentira, mas foi inventada para te afastar de Deus. Se eu falar elas aqui, você vai dizer que eu sou doido, que eu sou um conspiracionista, um louco. Mas tem um monte de coisa no mundo que foi inventada, né? São mentiras que são para te afastar de Deus, principalmente para dizer que Deus está longe, que Deus não está nem aí para você e para nós, né? Mas se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que é Deus perto. Vamos ler Isaías. Olha lá, seu verdadeiro fim é receber a adoração que Satanás tem buscado desde que foi expulso do céu. Tá vendo? Satanás foi expulso do céu. Ele estava lá então? Parece que sim, né? Parece que a Bíblia fala que ele era um anjo especial, né? Querubim ungido. Vamos ver Isaías 14 aqui. É rápido a Bíblia assim, né? No celular, né? 14 e 12. Ele fala assim, e tu diz, aqui. E como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Pois é, rapaz, ele quer... depois continua, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, Jesus. Pois é, Jesus veio quebrar isso aí. Vocês têm uns estudos bravos em cima disso aí, mas Jesus veio destronar Satanás, digamos assim, né? Essa briga é muito grande, por isso que ele odiava, queria que Jesus não viesse, para toda a história ele lutou para misturar as raças, misturar a raça genética e tal, para Jesus não vir, nascer aqui pelo plano de salvação. O plano de salvação era necessário, Deus queria salvar você, só que tinha que fazer isso por um plano correto e acordado, né? Por isso que hoje você tem que aceitar Jesus, né? De tudo não entendendo nada, fala, eu quero ir para o céu, eu aceito então esse Jesus que viveu há 2000 anos atrás, que veio aqui com um homem, morreu numa cruz e tal, e que ele significou que ele ficou no meu lugar, era para eu estar ali pagando aquele pecado. Isso você tem que entender. Aí depois vai estudando e vai aprendendo mais, mas a grosso modo você tem que aceitar Jesus. Alguns vão dizer que Jesus é que te aceita, tá bom, mas você não teve que dizer sim. Então, para mim, eu digo que você tem que aceitar Jesus, porque Jesus sempre te aceita, desde que você o queira. Tem regras, né? A Bíblia fala lá do Novo Testamento até no Velho, do Velho até no Novo, te coloca o bem e o mal, escolhe bem para que vivas, né?
Então, ele vai controlar todo o comércio, né? Imagina você não podendo comercializar nada, né? Apocalipse 13, 16 a 17 fala sobre a tal marca que todo mundo tanto fala, né? A marca da besta, né? Você tá doido, o que vai ser isso, né? A Bíblia fala que vai ser na mão direita ou na testa, né? 13, Apocalipse 13, versículo 16. Fala assim, faz com que todos, antes disso já está falando lá que tem muito poder e tal, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está, aí depois ele continua, né, nem está falando. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e é o número 666, 666, né? Isso é muito especulado, o que significa isso, né? Mas, a grosso modo, você vai em algum momento ser confrontado e dizer, para você poder continuar aqui no nosso país, vivendo bem em Santa Maria de Itibá, tendo seu carro, seu motorhome e tal, você tem que colocar uma marca e você tem que dedicar isso ao fulano de tal. Afinal, ele nos salvou, o mundo estava em causa, ele foi o cara bom e tal, então você tem que prestar ali uma honra a ele, né? Ele vai exigir adoração. Então, é isso que nós não podemos fazer, né? Então, ricos, pobres, grandes e pequenos, todos, ele vai pegar todos, né? Terão uma marca na mão, na testa. Né? A gente não sabe o que vai ser essa marca, mas tem tecnologia hoje que é quase invisível, tem até um chip de pontinhos de agulhas, coloca assim, vai grudar na pele ali, né? Mas é muito, antigamente nós crescemos vendo caroço de arroz, tipo um caroço de arroz, um chip RDIF, né? Uma via rádio. Alguma coisa eles vão colocar que você não vai colocar para o inocente, né? Você vai ter que aceitar e negar, e talvez até comida, negar a sua vida boa. Mas para isso Deus levantou bobões igual eu, né? Para te falar aqui no meio dos pomeranos, gente simples aqui que não pode aceitar. E levantou tantos outros aí para dizer que não pode. Mas pode ser que as pessoas... Pode ser não, a Bíblia dá a entender que muitos vão se perder nisso aí. Aí depois ele continua aqui dizendo que aqueles que ficam para trás no arrebatamento da igreja serão confrontados com essa escolha terrível: aceitar a marca da besta a fim de sobreviver ou enfrentar a fome horrível, perseguição do anticristo e seus seguidores. Eu não creio, né? Até já creio, porque é muito gostoso, muito bom, né? Creio que vai ter um arrebatamento secreto antes de anticristo e tal, mas isso não parece muito coerente. Então, os irmãos que creem aí que vai ter um arrebatamento, eu sinto informar que eu não creio nisso e muito possivelmente não vai ter nada disso, tá? Vai ter um arrebatamento, talvez, lá na ira de Deus, na pré-ira de Deus, né? Quando realmente o céu se desenrolar ali, quando Deus começar a bater de verdade em Satanás, no anticristo aqui na Terra, e talvez ele tire a gente daqui. Mas tudo depende dali para lá. Ou lá no pré-ira de Deus apenas, mas o anticristo nós vamos ver, vamos enfrentar a marca, tudo. E talvez nos retire antes da ira de Deus, ali um pouco antes de Jesus voltar. Mas talvez também nos guarde em algum lugar, até nos guarde mesmo em algum lugar seguros, até que Jesus volte. Mas antes, a igreja hoje, tudo bonitinho, de repente sumiu e vocês outros vão ficar aí. Não, isso não creio nisso. Não acontecerá. Paulo fala, né, que isso não acontecerá antes que se revele o homem da iniquidade e tal. Então, nós vamos ver o anticristo, nós vamos saber quem é ele, nós vamos sacar isso tudo. E não é logo que ele vai te oferecer a marca. A marca vai ser depois, onde ele vai exigir adoração e aí o pau vai comer. Palavreado, né? Isso aí, só um bate-papo sobre isso aí. Que sim, vamos... eu creio que na nossa geração, enquanto eu estou vivo, vai ter um governo mundial, vai ter uma marca da besta, vai ter coisas muito difíceis de viver e eu espero que você fique fora disso tudo, né? Mas dentro dessa esperança, né, que nos move aqui, de honrar o Senhor Jesus pelo que Ele fez por nós. O estudo é profundo, tá? Existe
uns entendimentos bem grandes bem profundos sobre isso, mas o que está na Bíblia tá bom. Tem coisas que você vai estudar um pouco extra ainda, mas o que está na Bíblia é o plano de salvação simples, todo mundo entende, que vai te dar todas as condições de ser salvo. Então, lê a Bíblia, ouve a Bíblia, estuda. Procura um grupo, eu sempre defendo que você procure um grupo, uma igreja chamada de igreja. Hoje na igreja somos nós, aqueles que aceitam Jesus, mas procure um grupo para poder se reunir. Isso faz forte você. Não é que seja um grupo de amigos assim, de vez em quando estudar, hoje dá para fazer por WhatsApp, muita coisa, mas para se fortalecer, tá bom? Isso aí. Nosso canal tem um nome pomerano, é Bíblia Stum, a palavra de Deus na língua pomerana, mas de vez em quando eu ponho alguma coisa em português aqui também. Um abraço, Deus abençoe a todos e devo deixar o contato aí também, se alguém quiser entrar em contato. Um abraço, Deus abençoe.